Esse vídeo tá muito interessante, eu quero mostrar para vocês a verdade e nada mais que a verdade. Em 1974, a Gurgel criava o primeiro carro elétrico. João Gustavo Conrado de Amaral Gurgel foi o cara que criou o primeiro carro elétrico brasileiro, tá? Com recursos próprios da sua empresa. Para quem não conhece, a Gurgel era uma das empresas automobilísticas brasileiras que fabricava carros naquele período, tá? Mas, devido a uma crise acontecida aí em 1973, foi criado o primeiro protótipo de um veículo que cabia 2 pessoas para teste, tá? E esse protótipo era chamado de E150. O E150 era um protótipo que tinha uma autonomia de 60 a 80 km. Isso o povo brasileiro precisava saber, porque sim, se o Brasil tivesse pensado em carros elétricos em 1975, 1974, hoje o Brasil teria carros, vamos dizer assim, populares, mais barato e elétrico, porque nós vivemos em uma crise constante de petróleo e os preços dos nossos carros estão cada vez mais absurdos. Mas não é aqui que eu quero abordar. Eu quero abordar que cada vez que o barril do petróleo em si e os combustíveis aumenta, tudo aumenta no nosso país. O consumo aumenta, a feira aumenta, o mercado aumenta, os eletrodomésticos aumentam, porque nós estamos presos em uma escravidão do petróleo, o ouro negro. Meu nome é Paulo Salles, do canal Informa Brasil. E se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa aí seu comentário, tá? Eu preciso saber da sua opinião com relação a carros elétricos, o primeiro protótipo que foi criado em 1975 pelo João Gustavo, conhecido como o Gurgel, tá? Que tinha sua empresa de veículos naquele período, que fazia muito sucesso naquele período, pois os seus carros tinham uma ótima autonomia, era um carro robusto, era um carro de lazer, era um carro também de trabalho, né? Então, acaba que nós brasileiros, talvez tenhamos sido trollados, porque o dinheiro que o empreendedor deveria receber para ter incentivo de criar essas tecnologias, muitas das vezes é abafado. A Lei Rouanet só é para artistas globalistas, no qual aderem todo tipo de cartilha do comunismo socialista. Mas empresários que deveriam ter esse incentivo, né, vindo do governo para criar tecnologia que favorecesse, né, o povo brasileiro, não recebe esse tipo de ajuda que vem do governo, não recebe nenhum tipo de incentivo, não recebe o auxílio tecnologia avançada. E é por isso que eu venho aqui nesse momento mostrar para vocês uma das mais importantes e necessárias entrevistas que eu vi o então saudosíssimo apresentador Silvio Santos fazer com o Gurgel, em que ele apresenta no seu programa um protótipo de um carro que cabe 2 pessoas, com autonomia de 60 a 80 horas, com um carro que pode ser abastecido na sua garagem. Cara, incrível essa tecnologia que surgiu em 1975 e que, se tivesse continuado as experiências, a tecnologia se avançando, como hoje nós vemos aí os novos veículos surgindo elétricos, 100% elétrico, né? Nós, naquele período para cá, em 2026, imagine, de 1976 até 2026, como teria desenvolvido, como seria a tecnologia hoje desse carro, como seria, né, abrangente, né, os modelos que teríamos no país se essa tecnologia tivesse se aperfeiçoada com a ajuda do governo, com a ajuda fundamental do governo, com a ajuda da Lei Rouanet, que deveria ser para esse propósito. Nós sabemos que hoje o petróleo no Brasil é uma escravidão. O petróleo é uma escravidão. Você hoje paga muito caro na mercadoria porque talvez sua cidade seja muito distante. E para entregar tudo precisa de automóveis. Para entregar qualquer coisa na tua residência, para abastecer o comércio aí na tua cidade, precisa de transporte. Esse transporte precisa de combustível. E o único combustível que ainda roda, vamos dizer, mais de 98% aqui no nosso Brasil, é o petróleo, é a gasolina, é o diesel. E esses combustíveis são combustível prisioneiro, que faz com que você pague mais caro, porque daqui para ali o barril do petróleo fica mais caro, a gasolina aumenta, os alimentos aumentam, os eletrodomésticos também vão aumentar, porque
tudo roda nessa engrenagem, você tá me entendendo? A empresa Gurgel ficou conhecida principalmente pelos seus utilitários, como os modelos Chavante e X12. Mas a Gurgel tinha uma visão muito mais ampla para a indústria brasileira. Ele queria desenvolver uma indústria automobilística genuinamente nacional, produzindo componentes importantes no próprio país. Em 1974, ele resolveu enfrentar um problema que estava assustando o mundo, a crise do petróleo. Imagine você que ali você tem o seu veículo e de repente aquele teu veículo precisa de combustível para se mover. Só que, no entanto, nunca tinha havido uma crise como houve em 1973, onde o combustível, o barril do petróleo, ficou absurdamente caro. Logicamente, como eu estou falando, isso ia influenciar em quase tudo. Ou seja, os alimentos iam subir, o varejo ia subir, o atacado ia subir e os eletrodomésticos nem se fala. Calçados, roupa, tudo ia ficar absurdo. Aí então surgiu João Augusto Conrado de Amaral, conhecido como Gurgel. O senhor acha que esse carro elétrico vai substituir ou pode substituir o automóvel convencional? Em grande parte, sim. Na parte de transportes urbanos, ele será um grande substituto do automóvel convencional. O carro elétrico, criado por ele em 74, na primeira crise do petróleo, podia ser ligado na tomada de casa, 10 horas carregando para rodar 60 quilômetros. Imagine você tendo um carro desse aí para rodar 60 quilômetros, né? O carregamento demorava ali entre 8 e 10 horas, né? Um carro que poderia ser carregado na tua garagem. Maravilhoso isso aí, muito maravilhoso. O incentivo do governo, nenhum, zero, entendeu? E é por isso que essas frotas, muitas das vezes, essas pessoas inteligentes que têm um protótipo para ajudar realmente a população, o povo, não vai para frente porque não tem incentivo, vamos dizer assim, governamentais. Em 1987, realizou o desejo de fazer o primeiro carro totalmente nacional. Desenvolveu um veículo desmontável e ficou famoso por seus carros resistentes, econômicos e populares. Figura controvertida e de temperamento forte, Gurgel não tinha medo da polêmica. Era contra o uso do álcool como combustível. Achava que o campo era lugar de plantar alimento. Em 1994, num cenário de liberação das importações e de problemas econômicos, a fábrica faliu. Gurgel enfrentou a depressão, o mal de Alzheimer, até que o corpo debilitado não resistiu. Fazer uma pergunta para vocês, Gurgel estava muito à frente do seu tempo? Bom, em alguns aspectos eu posso dizer que sim, tá? Porque naquele tempo, 1975, nem se projetava algum tipo de veículo semelhante ao que ele fez, né? Um carro elétrico, que era o E150. Sendo que depois do E150, os projetos ainda não acabaram, tá? Ele ainda chegou a fazer ainda o E400 e algumas frotas de carro utilitário também, naquele período. Carro pequeno, motor elétrico, tomada para uso urbano, baixo custo operacional. É exatamente o conceito que voltou a ganhar força na década depois. A diferença é que o Gurgel tentou fazer isso quando ainda não existiam as baterias leves, de alta capacidade econômica e variáveis. A própria história oficial da Gurgel reconhece que o protótipo elétrico foi abandonado principalmente pelos problemas de peso que as baterias custavam. Imagine um carro pequeno daquele carregando 380 kg de bateria. Um carro para duas pessoas, que a autonomia de peso dele era no máximo aí seus 780 a 800 quilos, com duas pessoas já batia isso, entendeu? Então é por isso que ele ficou inviabilizado, porque não tinha um protótipo para construir uma bateria mais eficiente. E as baterias com o tempo ia se extraviando, então isso daí deixou o protótipo de lado, entendeu? Fez com que fosse abandonado. Agora eu volto aqui contigo. Se ao invés do governo estar, vamos dizer assim, bancando a Lei Rouanet, que muitas das vezes não serve para nada nesse país. Há artistas que só pensam em lucrar, em ganhar do governo. E olha aqui para mim, deixa eu te falar. E se, ao invés de o governo bancar a Lei Rouanet, ele investisse em tecnologia de pessoas tão inteligentes como o Gurgel foi, né? Em protótipos como esse que são fundamentais para que o Brasil viesse crescer e prosperar com carros elétricos, nós sairíamos da escravidão do petróleo. E se essa visão do governo fosse voltada para esse tipo de tecnologia que realmente beneficia o povo brasileiro, que ajuda o país a ir para primeiro mundo, desenvolvido como tecnologia. A China foi, vamos dizer assim, uma
uma representante da tecnologia crescente de carros elétricos. E hoje você vê a frota de carros elétricos lá como é imensa, mas nós não temos o incentivo, né, de governamentais para esse fim nesse país. Mas com certeza, se houvesse, né, essa visão voltada para essa tecnologia por pessoas inteligentes que criassem carros elétricos ou qualquer tipo, né, de tecnologia elétrica para poder desenvolver o nosso país, com certeza isso sim seria pensar em um Brasil, em um planeta diferente, moderno e crescente. O meu nome é Paulo Salles, tá? Deixe seu comentário aqui, o que é que você achou dessa reportagem, né? O que é que você achou, né, dessa tecnologia que hoje em dia estaria desenvolvida 100%, com certeza, com os nossos próprios carros elétricos, entendeu? Muito mais em conta do que a BYD, Tesla, a GWM, carros elétricos chineses, carregadores rápidos, gerenciamento eletrônico de baterias, entendeu? Hoje teremos nossa própria frota, com construção das baterias com o nosso próprio nióbio, com o nosso próprio nídil. Você tá me entendendo? Isso sim seria um futuro mais em conta. Isso é, se o governo aí do L não chegasse a taxar, né, o desenvolvimento e a tecnologia que alcançaríamos, porque tudo eles fazem para arrancar do bolso do pobre. Mas se o governo fosse justo, transparente, verdadeiro com o povo, com certeza a tecnologia de carros elétricos seria a solução para sairmos da escravidão do petróleo. Meu nome é Paulo Salles, deixe o seu joinha, tá? Comenta aqui que eu quero saber o que você pensa a respeito disso. É interessante e importante nós debatermos sobre carro elétrico, sobre o barateamento, né, dos carros elétricos, de como os fazemos, né, em nossa, vamos dizer assim, em nossa sociedade, para que venhamos adaptarmos para nossa vida o carro elétrico, porque hoje em dia você sabe que é difícil, né, você adquirir um carro elétrico pelo preço e também porque não tem como adaptar, vamos dizer assim, o abastecimento dele na tua residência. Muitas das pessoas adaptam rapidamente, mas outras pessoas que pretendem comprar o carro e não tem essa possibilidade de abastecer na sua residência, tem que ir nos postos de abastecimento, que sai muito mais caro. Então é sobre isso que nós temos que discutir. É essa nossa evolução, é nosso futuro, né? Carros elétricos, tá? Meu abraço para todos vocês e um joinha, tá? Se inscreva no nosso canal, vamos trazer mais conteúdo como esse. Muito obrigado.